Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos no nosso 38º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. E hoje nós temos como título a palavra na cidade. As cidades são os lugares onde os homens se concentram para uma vida em sociedade. Elas aparecem na Bíblia como palco de muitas histórias. Deus sempre olhou para as cidades e seus habitantes, e Ele mesmo preparou uma cidade especial para o seu povo, chamado Nova Jerusalém. Deus quer que os habitantes das cidades conheçam e obedeçam a sua palavra, para que vivam em paz, harmonia, segurança e o sirvam. Deus está interessado no bem-estar do ser humano, mas o seu propósito final é a sua glória. Lá em Habacuque, capítulo 2, versículo 14, diz: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos olhar duas cidades que Deus abençoou por causa da sua palavra. A primeira foi Nínive. O livro do profeta Jonas conta a história dessa cidade, que voltou para Deus. O texto diz que a cidade estava cheia de pecado e maldade. Veja o que diz Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Todos conhecemos a história de Jonas, como Jonas tentou fugir da presença e do chamado, e como Deus o chamou novamente. Veja o que diz lá em Jonas capítulo 3, versículos do 1 ao 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. A palavra de Deus foi pregada, e o povo se arrependeu e voltou para Deus, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus hábitos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Essa palavra está lá em Jonas capítulo 3, versículo 10. Nínive é um modelo das cidades do nosso mundo de hoje. Nossas cidades estão cheias de maldade, pecado, corrupção, violência, imoralidade, idolatria e tanta miséria que dá a impressão que Deus abandonou tudo. Mas a realidade é que Deus ama cada pessoa e quer que todas sejam salvas. Hoje em dia, todos os cristãos representam Jonas, ou seja, têm um chamado para fazer discípulos. Infelizmente, alguns continuam fugindo como Jonas, mas graças a Deus por aqueles obedientes que continuam a proclamar em suas Nínives que Deus
ama e chama ao arrependimento. A segunda cidade é Éfeso. A cidade de Éfeso era muito conhecida por sua idolatria. Ela abrigava o templo de Ártemis, que era uma deusa pagã, muito cultuada naquela época. No capítulo 19 do livro de Atos, a Bíblia conta a história da chegada do apóstolo Paulo e como Deus o usou para trazer um grande avivamento espiritual na cidade. Paulo começou a fortalecer os crentes. E vejam este versículo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Atos 19, do 8 ao 10. A palavra do Senhor estava sendo proclamada na cidade de Éfeso. Essa palavra tem tanto poder que começou a transformar e libertar muitas vidas, e a cidade foi revolucionada. O texto diz lá em Atos 19, do 18 ao 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aconteceu um grande avivamento e o povo começou a confessar seus pecados e queimar livros de magia. O texto diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nossas cidades necessitam urgentemente de pregação da palavra de Deus. E os membros das igrejas têm essa responsabilidade. Pense um pouco na sua cidade. Há pecado, maldade, idolatria. O povo anda longe de Deus. Não podemos nos conformar e aceitar esta situação. Deus quer mudar e abençoar nossas cidades. Vejam o que ele diz a Paulo em relação à cidade de Corinto. Lá em Atos 18, 10 diz: Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo em nossas cidades. É tempo de enchermos as cidades com a palavra de Deus, fazendo muitos novos discípulos. Fale com o Senhor, diga a respeito da sua cidade, da maldade, do pecado, e fala que você quer ser usado por Ele para mudar esta situação. Agradeça a Ele o privilégio de ser um instrumento para transformar a cidade. Ofereça sua vida e sua casa para reunir um grupo pequeno ou célula para estudar a palavra e fazer novos discípulos. Amém? Que o Senhor possa te usar grandemente no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, meu Pai querido, hoje queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia, sem a qual já seríamos consumidos. Pai,
tenha compaixão das nossas cidades, que hoje estão tão cheias de maldade, de idolatria, de pecado. O povo está longe do Senhor. Muitos não querem te reconhecer como único e suficiente Salvador de suas vidas. Mas hoje eu quero orar, Pai, pela nossa cidade, a qual o Senhor escolheu para que eu viesse a nascer e aqui crescer e constituir a minha família. Eu oro para que o Senhor esteja com seus olhos fitos em todas as cidades do nosso Brasil. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajude-nos a cuidar de nossa cidade, de proclamar a Tua palavra sem vergonha de dizer quem o Senhor é. Que a Tua graça esteja conosco a cada dia e em todo momento, para então proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Tira, Senhor, da nossa cidade toda maldade, todo pecado. Ajude-nos, use-nos para que possamos mudar essa situação. E a Tua palavra diz que o Senhor será conosco. Por isso, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ser um instrumento para transformar as nossas cidades. Queremos hoje oferecer a nossa vida, a nossa casa, para que o Senhor a use, para que aqui possamos nos encontrar, para estudar a Tua palavra e daqui sair novos discípulos. Seja conosco, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus.